ministério com jovens e adolescentes. E o meu professor dessa disciplina no seminário, ele disse: olha, há 20 anos atrás, que essa fase tem se constituído como um ralo onde escoa uma faixa etária da igreja. Naquela época, isso já estava acontecendo há 20 anos atrás. Só que isso não está simplesmente acontecendo. Isso está muito mais do que acontecendo. A igreja, ministérios como os nossos, estão ficando sem os adolescentes e sem os jovens da igreja. Quando nós começamos a trabalhar com os adolescentes aqui, nós tivemos contato com algumas igrejas. Uma igreja co-irmã nossa, a Igreja Batista da Fé em Pinda, não tem adolescente. Eu lembro que teve uma vez, quando eu estive no culto de jovens e adolescentes lá, estávamos eu e o Adriel, eu representando, o Adriel representando a nossa igreja. Nós não tínhamos adolescentes naquela época, além do Adriel. E quando pediram para levantar, as pessoas que estavam representando as igrejas, eu levantei junto com o Adriel. Essa é a realidade hoje da Igreja Batista da Fé. Eles não têm adolescência. A nossa a igreja que surgiu como congregação da nossa igreja, na Gurilândia, eu conversei essa semana com o pastor Alex, eles não têm adolescência. A igreja que o pastor Marcos dirige aqui também não tem adolescente. A Igreja Batista Maranata também não tem adolescente. Por que está acontecendo isso em ministérios como os nossos? Seja aquilo que era quase que uma profecia do meu professor no seminário, dizendo que a igreja tem perdido, hoje ela é uma realidade dentro dos nossos ministérios. Nós começamos uma parceria com a Igreja Batista Betel. Eles têm lá 3 adolescentes. Uma que já está saindo da fase da adolescência e 2 adolescentes. Uma que está saindo da fase da adolescência e uma que é adolescente. Dentro dessa parceria, a ideia era que nós trabalhássemos juntos, mas isso não foi para frente porque eles não consideram que seja uma prioridade trabalhar com adolescentes. É por isso que nós estamos perdendo os nossos adolescentes. Isso não tem sido uma prioridade para a igreja. Essa faixa não tem sido prioridade. Nós precisamos entender que não é a premissa que eu tinha era de que nós precisávamos de alguém jovem para trabalhar com adolescentes. E eu entendi que não era isso que era necessário, na verdade, quando nós tivemos a primeira programação, que foi em casa, e nós assistimos o filme Mais que o Carpinteiro. E quem se identificou com um adolescente problemático, extremamente problemático, mas se você pegar a causa do problema, não era adolescente, a causa do problema era o lar dele. Ele estava vivendo dentro de um lar extremamente conturbado, com os pais em guerra a ponto de se separar. E esse garoto, o que ele faz? Ele, num momento de rebeldia, porque ele identificava aquela situação com o contexto em que ele foi criado, os pais eram da Igreja Batista da cidade. Os pais cantaram, no passado tinham cantado no coral da igreja da cidade, lá a Igreja Batista, e de repente os pais passaram a viver uma vida completamente divorciada do Evangelho. Então o garoto identificava todo aquele caos em relação àquele prédio. E um dia ele pegou e foi naquela igreja lá e depredou. Ele quebrou os vidros da igreja, quebrou o letreiro da igreja, quebrou tudo. Tinha câmera lá que focalizou e viu o garoto fazendo isso. Um senhor, que era aquele que tinha feito a placa, lá, escrito o nome da igreja, foi chamado de volta, o senhor com em torno de 60 anos foi chamado de volta, com o objetivo de refazer a placa. E daí ele estava naquele momento lá e o garoto tinha sido descoberto, tinha sido assumido o compromisso de que ele iria ajudar a consertar o que ele tinha feito, o vandalismo que ele tinha praticado. E esse homem se aproximou do garoto, um homem de em torno de 60 anos, um garoto de 14
14, 15 anos de idade. E ele conseguiu estabelecer uma ponte de comunicação com aquele garoto. E é interessante, né, que a ponte de comunicação que estabeleceu foi baseada quando ele falou da madeira, o garoto não se importou muito com a madeira, mas quando ele disse que aquela madeira lá era utilizada para fazer taco de beisebol, e beisebol é um esporte muito popular nos Estados Unidos, aquilo chamou a atenção do garoto. Eu percebi, né, não vou contar todo o filme, vocês podem assistir o filme em casa, né, que aquela relação de afeto que esse senhor desenvolveu com esse garoto foi um meio de aproximação. Então não era necessário que aquele homem tivesse 20 e poucos anos, era necessário que aquele homem amasse aquele garoto. Aquele homem amou aquele garoto mais do que os pais estavam amando. Isso fez toda a diferença na vida daquele garoto. Então eu percebi, né, que eu não precisava ter 25, 30 anos. Eu precisava amar, né, esses garotos da nossa igreja. E a primeira reunião que nós tivemos com eles, eu disse olhando nos olhos deles: eu amo muito vocês. Eu amo muito vocês. E é por isso que eu quero ajudar, né, vocês, né, a entenderem o que significa um relacionamento com Deus. O que significa, né, viver na fé no contexto de família e viver fora do contexto de família. Viver na igreja fora da fé. E é por isso que eu quero estar com vocês. Eu percebi, né, que enquanto eu falava, os olhos deles estavam brilhando, né, porque eles perceberam que de fato eles estavam sendo amados. Ter um ministério com adolescentes na igreja não é um programa, né, não é um departamento, na verdade, porque eles são muito dinâmicos, eles requerem um tipo de linguagem que não é comum à igreja. Mas basicamente essa linguagem, ela ocorre dentro de um contexto. Se você não amar o adolescente, ele não te ouve. Você pode falar o que quiser, você pode fazer o programa que você quiser, mas se ele não perceber que ele está sendo amado, ele não te ouve. Ele não quer conversar com você. Então a comunicação, né, ela tem, né, método, né, para isso, mas a principal característica dessa comunicação é ele perceber que aquilo é sincero. Você está diante dele, não é porque você fez um programa, você está diante dele porque você quer estar com ele, você aprecia estar com ele. Então é isso que eu entendi, né, quando a gente assistiu aquele filme, e aquilo lá mudou totalmente a minha perspectiva com relação àquilo que nós iríamos fazer com relação aos adolescentes. Eu percebi que nós tínhamos um caminho diferente de simplesmente desenvolver programação. Não era só desenvolver programação, era amar. A mensagem que eu vou trazer para vocês é a mensagem que eu peguei para eles, né, no dia 29 do mês passado. Nós tivemos uma reunião em casa, e é bom que eles não estão aqui, então vocês vão ouvir a mensagem, né, que eles tiveram lá em casa. Eu comecei, né, lendo com eles alguns salmos. O primeiro salmo que nós vamos ler vai ser o Salmo 61, verso 2. Salmo 61, verso 2 diz assim, na nossa tradução, quer dizer, a tradução da maior parte das pessoas, acho que a maioria das pessoas tem a versão Almeida, revista e atualizada. Desde os confins da terra, clamo a ti, no abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é mais alta para mim, é alta demais para mim. Numa versão, né, que alguns consideram como paráfrase, a mensagem, ela traduz esse salmo dessa forma, esse versículo do Salmo 61, verso 2. Quando estou num lugar remoto, e eu acho interessante que ela interpreta as palavras aqui. Quando estou num lugar remoto, quase sem fôlego, qual que é a ideia? Eu não estou conseguindo nem respirar. Pessoas que têm ansiedade, não sei se vocês perceberam isso, tem momentos que elas estão tão
ansiosas que elas não conseguem respirar, não conseguem puxar o ar, né? A minha sogra, minha ex-sogra, né, quando já faleceu, ela tinha crise de ansiedade. Quando ela tinha crise de ansiedade, ela ficava assim. É isso que está acontecendo aqui. Olha, quando eu estou quase sem fôlego, o que eu faço? Clamo a Ti. E daí ele diz assim: o Senhor guia-me para o alto da montanha mais alta. O Salmo 73, verso 6: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O Salmo 18, verso de 1 a 3. Eu estou indo um pouquinho rapidinho aqui, porque nós estamos no mesmo livro, né, o livro dos Salmos, então é fácil de achar. Salmo 18, de 1 a 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. Serei salvo dos meus inimigos. A versão A Mensagem, ela diz assim: eu te amo, ó Eterno, tu me fortaleces. O Eterno é a rocha debaixo dos meus pés, a fortaleza em que habito, o cavaleiro que me resgata. Meu Deus, o alto rochedo por onde corro, a fim de salvar a vida. Ali me escondo por trás das pedras, seguro esconderijo. Canto para o Eterno, digno do mais alto louvor, pois estou salvo e seguro. Vamos orar. Querido Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de termos, Senhor, direção através da Tua palavra, de sabermos, Deus, como nós vamos andar, mas principalmente, Deus, de sabermos que o Senhor vai nos guiar, o Teu Espírito, Deus, vai se mover conosco, enquanto caminhamos debaixo da orientação da Tua palavra. E é por isso que nós temos segurança, Pai. Nós lemos a Tua palavra e ela é viva. Teu Espírito nos vivifica ela, para que ela se torne parte operante nas nossas vidas, Pai. Não serão simplesmente letras que estão ali, mas é a Tua palavra. E traz, ó Deus, refrigério, traz conforto, traz esperança, traz alento ao desalentado, traz paz àquele que não tem. Louvamos, Senhor, por tudo isso, Pai, e em nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu oro. Amém. A gente consegue colocar? Eu coloquei para eles ouvirem em casa esse louvor, né? Deixa eu apagar aqui, né? É aqui que eu apago? É um louvor em inglês. Isso chama bastante a atenção deles, porque eles estão numa situação em que eles ouvem bastante louvores, né, numa língua que não é a nossa. E esse louvor, acho que você talvez aqui consegue apagar lá de trás também, essa daqui ou não? Já daí? Daqui para cá, pai. Daqui para cá, acho que fica melhor. Esses salmos, antes de colocar, esses salmos que nós lemos aqui, ele foi cantado nessa música aqui, que está em inglês. O título os salmos que nós lemos fala de Deus como nossa rocha. É isso que significa o nome dessa música, God my rock, ou seja, Deus é minha rocha. E eles ficaram assim, impressionados com eles pareciam que não respiravam enquanto eles estavam ouvindo esse louvor. Pode colocar, galera. E a imagem chamou bastante atenção também, que foi projetada. Olha só. Pastor, os dois sem som, sem problema? Tá bom, pode deixar. O som não está aparecendo?
Está saindo. Ah, tá aí. Tá só aí? Tem. Ó, deixa então. Vai testando, depois no final a gente pode colocar se a gente conseguir. Tá? Tem a caixinha da irmã dele, pastor? Vamos lá. Ó, aqui, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver, mas aparece no Salmo 61. 61, verso 2. Aqui. Desde os confins da terra, né, eu clamo, né, ao Senhor. Eu clamo, né, com o meu coração, e o meu coração se fortalece. Guia-me para a rocha que é mais alta. É isso que diz aqui o Salmo, né, 61, verso 2. E foi interessante ver eles tentando cantar juntos, né, enquanto o louvor estava cantando na TV, lá em casa. Quer deixar para testar aí, depois a gente rodar no final? Pode cantar em inglês aí também. Pode cantar em inglês aí. O refrão é fácil. God my rock, God my rock, God my rock. O refrão dá para todo mundo cantar, dá para a igreja toda cantar junto o refrão. Só a caixinha no monitor, pastor, mas se quiser dá para ver aqui. Tá. Olha. Deixa eu colocar o microfone aqui. Pode contar a ideia, agora está ouvindo melhor. Vamos voltar para ver desse começo? Daí dá para ver desse começo. O som agora ficou bom, dá para ouvir. Dá para ouvir. Agora dá para ouvir. Bluetooth mode. Tu és a força do meu coração. Eu posso confiar em Ti, aquele lá é meu.
Tu és a alegria da minha vida. You are the joy of my life. Tu és a minha canção à noite. Não há ninguém que seja verdadeiro como tu. Jesus, eu confio em ti. E é interessante a imagem do navio enfrentando aquelas ondas lá. A distribuição dos inglês no judeu. Salmo 18, a gente leu. Lord is my rock, Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu Salvador, meu Senhor. Desde os confins da terra, eu clamo a ti. Ele me leva a rocha mais alta. Nós somos 61, verso 2. Tu és a força do meu coração. Que bom que a gente conseguiu colocar o som. Por que trazer cânticos como esse que falam da necessidade de ser forte, de receber força da parte do Senhor? O tema que eu abordei com eles lá foi a crise de masculinidade, um fenômeno crescente no mundo. Isso está acontecendo no mundo inteiro. A cultura da imaturidade, a revolução feminista, o vitimismo criaram uma crise sem precedentes para a masculinidade. Como define um psicólogo, professor e conferencista canadense chamado George Peterson? Tem livros que a nossa editora está publicando dele, inclusive. Na última conferência que eu estive da nossa denominação, tinha livros lá sendo vendidos do George Peterson. Ele fala que está havendo uma perda da fé na masculinidade, da crença que é necessário haver masculinidade. Nesse pacote de enfraquecimento da masculinidade, houve a perda do conceito de responsabilidade. A lição que precisa ser recebida por essa geração é que o seu mundo, isso é George Peterson falando, um psicólogo, deveria ser um cristão falando isso, inclusive. Ele diz assim: coloque seu mundo sobre os ombros e caminhe para a frente.
Pegue o mundo com todos os seus problemas, todo o seu sofrimento, todo o seu mal, caminhe para a frente, e ao suportar esse sofrimento, aprenda que você é o tipo de criatura que suporta o fardo, e portanto, digno de respeito. O espírito humano é capaz de voluntariamente encarar isso como um desafio, e aí encontrar sentido e propósito. Estamos caminhando, meus irmãos, para uma sociedade em destruição. A China já percebeu isso. Se vocês não sabem, a China é a segunda maior economia do mundo, caminhando para ser a primeira. E eles já perceberam isso. Recentemente, uma autoridade de lá declarou que os jovens do sexo masculino estão se tornando muito femininos. Nós estamos falando da China, irmãos. Nós estamos falando de um país ocidental. E para tentar reverter esse processo, o governo está investindo em programas educacionais com a finalidade de tornar os meninos mais viris, mais parecidos com um homem, tornar os meninos mais parecidos com um homem. A compreensão disso levou uma autoridade a declarar: essa tendência à feminização dos nossos jovens estão tornando-os fracos, tímidos, autodestrutíveis. Não é as coisas que estão destruindo, eles próprios estão implodindo. O que coloca, diz essa autoridade, o que coloca em risco a sobrevivência e o desenvolvimento da nação chinesa. Por lá, na China, o diagnóstico tem considerado que a responsabilidade por isso estar acontecendo tem duas causas. Eles identificaram: a família e as celebridades nas mídias sociais, televisão, cinema, entretenimento, tudo. Ou seja, essas celebridades, elas têm trazido um modelo dos adolescentes e jovens. Os meninos deixaram de se inspirar em modelos masculinos, como aqueles rapazes que iam para o exército servir uma força militar. Eles têm deixado de se inspirar nesses modelos. Medidas lá estão sendo tomadas no âmbito coletivo. A remoção, isso não vai acontecer no Brasil e em nenhum país ocidental, mas lá eles estão preocupados com isso, eles estão fazendo. A remoção de programas de TV cujos personagens tragam uma agenda emasculada. Vocês sabem o que é uma agenda emasculada? Uma agenda que mostre meninos com jeito de meninas, aparência de meninas, trejeitos, formas, fala de menina. Eles estão arrancando esse tipo de programação de televisão de personagens que personificam isso dentro da televisão, substituindo por indivíduos propositivamente masculinos. Homens precisam ser homens, e isso precisa ser ensinado em todas as esferas, por causa da destruição que está em curso, da masculinidade. Essa destruição está presente em todo o mundo. Se chegou até na China, que é um país com economia planejada, um sistema planejado, um controle estatal. Imagina só um país como o nosso, como está a situação. Há muita coisa que parece ser fofa nos nossos dias. Ver aquele menino assim, com aquele jeito assim, né, que parece uma menina. O pessoal diz: nossa, que gracinha, ai, que coisa fofa. Não tem nada de fofo isso, meus queridos. Não tem nada de fofo.
os estragos estão por aí, produzindo os efeitos. E nas próximas décadas, isso será ainda pior. Os nossos adolescentes vão pegar um período muito pior do que esse que nós estamos hoje. Muito pior. Guilherme, seu neto, vai pegar um período muito pior do que esse que nós estamos pegando hoje. Muito pior. Isaías vai pegar um período muito pior do que esse que nós estamos pegando. Nos últimos 20 anos, os homens foram enfraquecidos. Acabou a liderança masculina e nada foi colocado no lugar. Não tem mais nada no lugar daquilo que era a liderança masculina. Não tem. O meu movimento feminista destruiu a masculinidade, reforçando a fraqueza, combatendo a força masculina. Ser homem passou a ser associado a ser tóxico. A masculinidade passou a ser chamado, né, de alguém que não é efetivamente alguém que deveria ser. E um homem efeminado, frouxo, passou a ser o ideal do imaginário coletivo. Quem está sofrendo as consequências disso? As mulheres. As mulheres estão sofrendo as consequências disso. Eu estava trabalhando com um casal que estava em processo de separação, com a vida financeira toda estourada. O marido achava que podia entregar a responsabilidade da gestão para sua esposa. E agora, durante a separação, e os dois trabalhavam fora, então tinham uma renda dupla, né, ali. Embora acontecesse isso, ou seja, né, duas fontes de renda, as dívidas estavam por toda parte. Cartão de crédito estourado, empréstimos, juro no cheque especial. Ou seja, não havia nenhuma área financeira que eles não estavam arruinados. No final, quando estavam para separar, um olha para o outro e diz: você que é o culpado, não você que é o culpado. O marido olha para a esposa e fala: como é que você pode chegar a esse ponto de estourar toda a nossa finança desse jeito? Ela diz: não, é você que fez isso. Percebe que se não cabe ao homem a liderança na relação, o que vai acontecer? A esposa vai apontar para o marido como culpado, o marido vai apontar para a esposa como culpado. Parece que já aconteceu isso lá atrás, não? Isso vale para tudo na relação. Se não está claro que há um líder, ambos vão se eximir da responsabilidade. Isso é parte da nossa natureza, querer que o outro seja culpado, não eu, o outro. A mulher que tu me deste, a serpente me enganou. E daí o pecado, na forma de orgulho, vai arruinar o relacionamento, vai destruir o relacionamento. Toda forma de relação humana demanda liderança. E o homem, ele foi criado para liderar. Quem Deus criou primeiro? O homem. Isso estabelece a liderança. Foi criado para isso. Se esta liderança for inadequada, a relação será enfraquecida. Teremos um casamento fragilizado. Então o homem precisa ter a sua masculinidade resgatada para liderar. Liderar não é dominar.
Confunde-se, não é isso? Né? Dominar é a usurpação do papel de liderança. Essa usurpação acontece a partir da queda. Não era assim. E Deus diz que ela vai acontecer. Ele diz para a mulher: o teu desejo será para com, melhor tradução, o seu desejo será contra o seu marido. E o que o marido fará diante disso? Ele te governará, ele te dominará. A partir do pecado, a mulher não se submete naturalmente à liderança do marido. O marido não exerce uma liderança correta sobre ela. Não é dominação da liderança. Quem está liderando, né, a sua esposa de uma forma dominadora está em pecado. Está em pecado. Liderar é saber para onde está indo e ser capaz de motivar o outro para ir na mesma direção. Isso é verdadeira liderança. Marido precisa saber para onde está indo e não dominar a esposa, mas motivar a esposa a caminhar junto dele. Liderar é ajudar o outro na descoberta do seu potencial. Descobrir o potencial da nossa esposa. Se nós estamos liderando, nós estamos tentando descobrir e ajudá-la nessa descoberta. Dar suporte para que isso se torne realidade. Você apoiar o outro quando não dá certo, inclusive puxar pela mão e levantar se está caído. Isso é liderança. Eu perguntei para os adolescentes, pergunto para os homens que estão aqui: que tipo de homens vocês estão sendo? Que tipo de homens? Perguntei para as meninas, né? Pergunto para as mulheres: que tipo de homens vocês estão observando no contexto da vida de vocês? Um exemplo. Essa semana, naquela semana, agora 2 semanas atrás, eu soube de um casal que o marido sempre quis ser servido, com toda a atenção voltada para ele. Há alguns anos, ele, o marido, teve um relacionamento extraconjugal. A esposa perdoou, eles continuaram o casamento, mas meses atrás ele teve um problema de saúde. No hospital, sob delírio. Imagina a cena: a esposa do lado. Ele disse sobre o arrependimento que ele tinha de ter se afastado da amante. Após a alta, ele voltou para casa. Como está o casamento deles? A carga da traição ela retornou. E eles estão cogitando o divórcio depois de 36 anos de casado. Só por curiosidade. Estamos nos referindo aqui a um casal de classe média alta, que tinha um padrão de vida dentro daquela modernidade europeia. Uma esposa feminista e um homem, um marido emasculado, frouxo, que nunca exerceu a liderança em casa. Há 2 semanas atrás, morreu aos 56 anos uma cantora irlandesa, chamada Sinéad O'Connor. Não sei se vocês chegaram a ver isso na mídia. Em 1987, ela teve seu primeiro casamento, que durou 4 anos. Primeiro casamento, durou 4 anos.
Nesse primeiro casamento nasceu o primogênito dela, o Jacob. O relacionamento entre eles era bastante tumultuado, entre ela e o seu filho. A segunda filha, Roizinho, nasceu em 1996, de um relacionamento que não era casamento, mas acabou antes do nascimento da criança. Nesse caso, o relacionamento então foi encerrado de um modo bem conturbado, com uma briga judicial que durou 3 anos pela custódia da criança. Em 1999, a cantora permitiu que Luizinha, a criança, ficasse com o pai, devido às lutas para conservar um nível de sanidade mental. O terceiro filho, Shane, com 17 anos de idade, em meio a um processo de depressão, sabe o que ele fez com 17 anos de idade? Nós estamos trabalhando com adolescentes aqui. O que Shane fez em janeiro de 2022, com 17 anos de idade, em meio a um processo de depressão? Palpite. Se suicidou. Há poucos dias, Sinelli disse que estava vivendo depois da morte de Shane como uma zumbi, como uma morta-viva. Tudo começou, não foi recentemente, tudo começou lá atrás, quando Sinelli tinha 8 anos de idade, depois de um casamento conturbado, seus pais se separaram. Que homem você quer ser? Que mulher você quer ser? Eu perguntei isso para os meninos: com que homem você quer se unir? E eu li com eles uma passagem bíblica. Vamos abrir no livro de Josué, capítulo 1. Versículo de 5 a 9. Amém? Misericórdia. Josué 1, de 5 a 9. Amém? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Percebe quantas vezes aparece essa expressão ser forte e corajoso? Na segunda vez, Moisés, o escritor aqui sagrado, Josué, ele intensifica ser forte e muito corajoso, ser forte e muito corajoso. O verbo, que aqui está para a gente como expressão ser forte, um imperativo, o verbo, ele é em hebraico, a pronúncia dele é casar. Pronuncia aqui na garganta, casar. Viver exige isso, força e coragem. Certamente nenhum de nós terá que ter toda a força e coragem que Josué tinha que ter.
Nós não temos sobre as nossas costas para liderar 3 milhões de pessoas. Nós não estamos sucedendo um líder que esteve à frente do povo durante 40 anos, tirou o povo do cativeiro. Nós não estamos sucedendo alguém assim. Mas viver exige força e coragem. Temos que ter força e coragem. E Deus deixou isso muito claro para Josué. A terra que eles iriam estar, a terra prometida para eles, não era uma terra desocupada. Não era chegar numa terra e dizer, olha, agora é minha, eu abro a cerca aqui e estou dentro. Não era isso. Eles tinham que ser fortes. Josué tinha que ser forte e corajoso, porque ele precisava liderar um povo que iria retirar os moradores atuais de lá. Não seria fácil. Se você conhece o Antigo Testamento, esse período de conquista da terra, você sabe que não foi fácil. O povo vacilou, inclusive. Tamanha dificuldade. Faltou para o restante do povo aquilo que sobrou em Moisés e Josué: ser forte e corajoso. Vocês conhecem aquele ditado que a vida é dura para quem é mole. Mas nesse contexto de Josué, tudo seria muito difícil. Isso exigiria força e coragem. É só pegar o relatório dos espias do céu. Olha, eles são tão grandes que nós vamos caber debaixo dos pés deles, eles vão nos esmagar. Na vida, os objetivos são alcançados assim, encarando-os como eles são e não como nós gostaríamos que eles fossem. Pensa, que história é essa? Deus prometeu para Josué uma terra e seu povo, mas não era uma terra desocupada, era uma terra que estava ocupada. Talvez, Josué, você estando na pele, você calçando os sapatos de Josué, ouvisse do Senhor: olha, eu vou entregar essa terra para vocês. Veio o relatório dos espias. Talvez no lugar de Josué você pudesse dizer assim: será que o Senhor nos tem enganado? Olha só a terra que o Senhor disse que é nossa. Essa terra que o Senhor disse que é nossa, ela está ocupada por essa gente gigante. É o relatório que trouxeram para mim. Eles estão dizendo que nós seremos esmagados. Não foi essa a conclusão que os espias entregaram? Eles fizeram a visita, fizeram o trabalho, fecharam o relatório, entregaram o relatório para Josué. Eles falaram: não tem jeito não. É possível que em algum momento de suas vidas você olhe para as dificuldades e se sinta esmagado. Como superar isso? Não sucumbindo. Deus disse como? Ser forte e corajoso. Se começar qualquer coisa na sua vida acreditando que isso não dará certo, já tem 50% garantido que vai dar errado. Só falta os outros 50%. Você já começou errado. Sempre irá aparecer os desafios da vida, e se eu desejo recuar e voltar, as coisas serão ainda mais difíceis. Nessas horas nós precisamos ter certeza de que Deus está conosco, nos fortalecendo. Eu não estou sozinho, eu sou o filho de Deus, eu nunca vou estar sozinho. Como disse o salmista:
quando estou num lugar remoto, já quase sem fôlego, o que eu faço? Eu clamo a Ti. Guia-me para o alto da montanha mais alta, Senhor, me leva. Você vai precisar de fôlego quando estiver faltando isso para subir ao topo da sua conquista. Vai chegar um momento que você vai estar fragilizado. Você vai precisar desse fôlego. Quem dará? O Senhor. Quando você estiver pensando em que não dá mais para avançar, você precisa se lembrar disso. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Nessa tua jornada, quem disse que você está só, mentiu para você. Se foi o diabo, mentiu. Se outra pessoa disse, mentiu para você, você não está só. Se você tem um relacionamento pessoal com Deus, não há nenhuma circunstância que você esteja vivendo nessa vida que você esteja só. Homens precisam ser fortes e corajosos para que fortaleçam as suas mulheres. Esse é o plano de Deus. Do lado de um homem fraco e frouxo, haverá uma mulher destruída emocionalmente e filhos perdidos na vida. Não é isso que nós vemos aqui nesses exemplos todos que eu citei? Qual é a solução para que isso não seja a experiência daqueles que creem em Deus, dos filhos de Deus? Ouvir a voz de Deus ecoar nos nossos ouvidos ao longo das nossas vidas. Qual é a voz de Deus que precisa ecoar? Ser forte e corajoso. Mulheres precisam ser fortes e corajosas, e serão, se estiverem do lado de maridos que estão fortes e corajosos, que são fortes e corajosos. Isso será verdadeiro se você for forte e corajoso. E a garota, eu disse isso para ele, olhando para os meus, isso será verdadeiro na sua vida, olhando para eles. Se você for forte e corajoso, se a garota a qual você unir, ela estiver sendo fortalecida e encorajada por você. E eu disse para as meninas, vocês precisam ter um homem do lado de vocês que também seja forte e corajoso, para que ele possa tornar você também uma pessoa forte e corajosa, fortalecer e encorajar você. Aí eu disse para eles, o que vocês precisam ser? O que os homens precisam ser? Forte e corajoso. Eu pedi para eles citarem a primeira parte, ser forte. Eu falei, agora pronuncia comigo em hebraico. Casado. Daí nós fomos na tela do computador para eles tentarem pronunciar e ver se estava o pronunciamento correto. Casado, ser forte. Os homens foram chamados para ser fortes. Os homens foram chamados para liderar. Os homens foram chamados para ser homens. Esse é o plano de Deus. Quem substitui esse plano está excluindo, primeiro, a masculinidade, e na sequência, destruindo toda a sociedade. Nós precisamos continuar pregando isso, a despeito de que aconteça nesse país. Homens precisam ser fortes na coisa. Precisamos resgatar a masculinidade. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz, através da Tua Palavra, a solução para todas essas desgraças que estão nesse mundo, Pai. E se nós aplicarmos a Tua Palavra, certamente nós seremos poupados de todo esse dano que tem havido nesse mundo. Nós teremos famílias que estarão vivendo, Deus, a Tua força, no Teu poder, sendo encorajado e fortalecido diariamente pelo Senhor.
nós criaremos filhos que serão modelados para ser conforme o teu plano, conforme a tua vontade. Mas em nós mesmos nós não somos capazes disso. E nós precisamos, ó Deus, o tempo todo ter essa palavra do Senhor ecoando na nossa mente, quando estivermos para fraquejarmos, quando nos sentimos esmagados, quando o nosso coração estiver, ó Deus, quebrado. Nós temos que ouvir essa voz, ser forte e corajoso e atender a tua voz, responder a tua voz, levantarmos, colocarmos, ó Deus, de frente para a batalha que o Senhor colocou diante de nós, para que possamos vencer. E certamente nós estaremos com o Senhor. Não faltará a presença do Senhor em nenhum desses momentos da nossa vida. Nós confiamos em Ti. Em nome de Cristo Jesus, teu Filho, que eu oro. Amém. Não foi à toa, né, que um deles chegou em mim depois da reunião e falou assim: pastor, foi muito boa essa palavra. E aí, de fato, né, ela foi. Homens precisam ser homens. Amém? Amém. Já eu escrevi aqui para encerrar? Temos avisos a dar? Não? Queria. Semana que vem tem ceia. Ceia, semana à noite, né? Nós realizamos de manhã, mês passado, esse é Na casa, no próximo sábado, vai ter culto na casa da Ruth, comemoração do Dia dos Pais. Não sei se os irmãos estavam sabendo disso, mas é uma